Seja bem-vindo a mais um programa do Enquanto Conduzo. Hoje queria pegar aqui num tema em algo que foi desenvolvido por Shinji Shingo, ali à volta de 1960, 70, por essa altura, que foi um termo que ele até escreveu sobre isso. Vocês já sabem, tudo que é livros, normalmente eu deixo sempre na descrição o link para o livro. Se puderem, não hesitem em comprar este livro, que foi o termo de Zero Quality Control. O que ele fez, ou o que ele defendia com esta metodologia, era junção de inspeção na fonte. O que eu quero dizer com isto é, nós começámos a fazer inspeção às peças e a defeitos no chão de fábrica, com o conceito de Poka-yoke que vamos já ver em seguida. O objetivo do Zero Quality Control é realmente prevenir defeitos, conseguir garantir que a organização em que está a ser feito o produto vai ter zero defeitos. Acabar com os defeitos, simplesmente. No livro que eu já vos coloquei aqui em cima, ele descreve muito bem qual é a sua visão para esta metodologia e tudo o que pretende com ela. Como eu disse, não lá temos a inspeção na fonte, e esta inspeção na fonte é envolver as pessoas, fornecer e garantir que as pessoas têm mais responsabilidade na qualidade. É um termo muito extenso, não dá para falar num programa, mas basicamente é isso. Nós começamos a garantir que todos os colaboradores que trabalham numa peça vão ser responsáveis por entregar o seu trabalho sem defeitos, com o máximo de valor possível. Então é embutido neles o envolvimento necessário para que eles façam a inspeção em todas as peças. Isto vai um bocado contra aquilo que se fazia na altura, que era qualidade, inspeção fazia-se no final da linha, ou quando estavam na linha de montagem, havia sempre um ponto de fazer essa qualidade, e havia inclusive uma equipa dedicada à inspeção de defeitos e de qualidade das peças. Ele tentou quebrar um bocadinho este paradigma e a começar a entrar, toda a gente é responsável, toda a gente que está numa empresa ou que trabalha numa empresa é responsável por garantir que o seu trabalho é feito com um mínimo de defeitos, neste caso zero. O outro conceito que é o Poka-yoke, que também foi desenvolvido, não foi desenvolvido pelo Shinji Shingo, foi ele que desenvolveu ou que definiu o nome para esta metodologia. O que ele quer dizer Poka-yoke é, traduzido para português, pode ser associado com a prova de erros. Na verdade, inicialmente não se chamava Poka-yoke, chamava-se Baka-yoke, só que como o termo poderia ser considerado, e estamos a falar da comunidade japonesa, em que a comunidade era vista de uma forma, o respeito que eles têm pelas pessoas é diferente daquele respeito que se calhar nós incutimos no Ocidente. A palavra Baka era um termo muito forte e estava associado a tolos, quase à prova de tolos. Então pronto, foi alterado posteriormente para Poka-yoke, que já estava à prova de erros, já evitava, digamos, denegrir ou fazer aqui um nome que pudesse ofender as pessoas. O que este Poka-yoke pretende é, ok, eu não vou culpar as pessoas, eu não vou preocupar em dar mais formação às pessoas, eu vou olhar para o processo e vou encontrar uma maneira de garantir que não há maneira de errar. É quase como aquela mudar da pergunta do quem pelo porquê. Começar a trocar essa nossa, digamos, ímpeto de perguntar quem é que foi para porque é que isto aconteceu, como é que nós podemos resolver e garantir que isto nunca mais acontece. Errar é humano, como eu já disse várias vezes, e o Poka-yoke quer evitar esses erros humanos. Não há maneira de reduzir a zero os erros humanos, e aquilo que ele pretende é reduzir a zero os defeitos. Então, ele começa a olhar para o processo de maneira a que se consiga realmente evitar o erro humano. Por isso é que tem o nome Poka-yoke.
Quando nós falamos de Poka-Yoke, pode haver dois tipos. Aqueles que são usados para detecção do erro e aqueles que são usados para prevenção do erro. A detecção do erro é nós detectarmos quando um erro aconteceu. Nós cometemos um erro, ou o processo deu origem a um erro, seja por uma falha humana, seja por uma falha do equipamento, o que for, houve ali um erro, detectamos. A prevenção é prevenir que o erro aconteça, é arranjarmos uma ferramenta que vai garantir que eu nunca mais cometa um erro. É um pouco como quando nós pensamos nas fichas das tomadas inglesas e as portuguesas. Nós temos 2 pinos, as tomadas inglesas têm os 3 pinos. Se eu quiser ligar um aparelho meu em Inglaterra, tenho que ter o adaptador para conseguir fazer a ligação. E isto também, porque ambas as redes de energia são diferentes, não têm a mesma voltagem, não têm a mesma tensão a percorrer as linhas, então foi uma maneira de garantir que eu não vou ligar um aparelho que está preparado com uma voltagem a uma rede que tem outro tipo de voltagem e que pode danificar o meu aparelho. Isso é uma prevenção. E eu quando digo detecção e prevenção, digo por esta ordem. Primeiro a detecção, depois a prevenção, porque se eu for a pensar o que é mais forte, qual é o Poka-Yoke mais forte, eu vou dizer que o mais forte, o que eu quero, o meu ideal, é o da prevenção. Detecção eu já cometi um erro, eu posso ter custos para tentar corrigir o erro, mas se eu prevenir que não vai acontecer o erro, aí já não vou ter esses custos associados à correção da não qualidade. No Poka-Yoke também tenho 3 técnicas. Além de ter estes 2 tipos, detecção e prevenção, tenho as 3 técnicas que são o aviso de erro, o controle do erro e a paragem da linha. Ou seja, quando eu estou a aplicar um Poka-Yoke, seja de detecção ou de prevenção, eu posso estar focado em conseguir ir através destas técnicas. O aviso do erro é ter um sinal. Se eu detectar um problema ou se eu vir que estou prestes a cometer um erro, eu vou dar um aviso sonoro, vou dar um aviso luminoso, o que for. E nós temos muitos exemplos disso, quando, por exemplo, um alarme de incêndio toca, o que ele nos está a fazer é, para garantir o problema ou o erro foi, há um incêndio, para garantir ele faz o aviso sonoro, para nós sabermos e estarmos alertas de que há um incêndio, para nós nos prepararmos e para conseguirmos apagá-lo ou corrigi-lo o mais rápido possível. Isto são os Poka-Yokes que usam a técnica de aviso. Posso usar luminosos, em que se eu quiser tirar uma peça e tiver a usar a peça errada, aparece uma luz vermelha, por exemplo. Há muitos exemplos de Poka-Yokes de avisos na internet, se vocês procurarem no YouTube conseguem ver vários exemplos. A segunda técnica, que é o controle do erro, é aquela que me vai controlar se eu tenho um erro ou não tenho, ou se não tenho. Do género, se for no caso de detecção, se tiver uma peça que tem que ter 2 pinos, eu posso criar uma passagem da peça em que ela tem duas furações para os 2 pinos. Se eu me enganar e fizer uma peça com 3, o que ela vai acontecer? Vai bater na parede e não vai conseguir parar. Vocês já viram de certeza aquele programa que deu muitas vezes na televisão, que é soltem a parede. Se as pessoas não tivessem exatamente o formato da parede, a parede levava-os à frente. É isso que acontece, por exemplo, num sistema de Poka-Yoke de detecção de controle. O mesmo pode acontecer na prevenção. E eu se estiver numa peça em que eu tenho o lado esquerdo e o lado direito, e eu tenho que fazer um furo, por exemplo, do lado esquerdo da peça, de um retângulo, de uma pecinha de chapa retangular, tenho que fazer o furo do lado esquerdo, e eu posso, sem querer, enganar-me e virar a peça ao contrário e estar a fazer no lado direito, assumindo que os dois lados, as duas faces da placa de metal são diferentes. Posso ter uma placa azul e uma vermelha e sei que tenho que ter o furo no lado esquerdo na face vermelha. Se eu virei a peça ao contrário e fiquei com a face azul virada para mim e faço o furo no lado esquerdo, quando eu volto a ficar com o vermelho virado para mim, eu vou ficar com o furo do lado direito. Tenho esse erro. Então, eu posso criar Poka-Yokes que me vão garantir isso. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar, por exemplo, em vez de eu ter uma peça retangular, faço-lhe um corte em cima e meto-lhe um molde em que vou pousar a peça, em que obrigatoriamente tenho sempre que pousar a peça e vai ficar sempre com a vista do lado vermelho para cima. Isso pode ser então um Poka-Yoke de prevenção, de controle. A terceira técnica, a paragem da linha, é se eu detectar um problema, ou se, para eu prevenir um problema, eu paro a linha.
Pode ser coisas do género, pinos sensores, em que se a peça não for a correta, se eu tiver pegado numa chapinha diferente daquela que eu quero, o sensor, como não está a ler a chapa a formato correto, não me liga à máquina sequer. Aí eu estou a fazer uma paragem na linha, ela não avança sem que esteja lá a peça correta. Ou pode detectar, eu ter também um sensor, exatamente como aquele dos 2 e dos 3 pinos, em que chega à parede e em vez de ficar a peça para trás, simplesmente aquilo carrega, tem um sensor que vai-me desligar a máquina e trava-me a continuação da produção. Ou, se eu quiser ainda melhor, sempre que eu passo uma máquina num sensor de proteção, daquelas barrinhas que nós temos, a máquina para por segurança. Isso é um sensor de Poka-Yoke, de paragem de linha, de prevenção. Antes que eu ponha a minha mão dentro de uma prensa e que ela me esmague a mão, eu quando passo tenho um sensor que vai-me travar completamente a prensa e evita o defeito, que neste caso seria um acidente dos nossos colaboradores. Então, voltando, tenho 2 tipos de Poka-Yoke, que é o detecção e prevenção, e depois tem estas 3 técnicas, que é o aviso, o controle e a paragem. E a ordem que eu coloco é exatamente a mesma que eu coloquei quando estávamos a falar dos tipos. O aviso serve de aviso, ainda nos obriga a que nós respondamos ao aviso. Um aviso sonoro não implica que a máquina pare ou que aquilo não faça o defeito se eu estiver num sítio que não ouça o aviso sonoro. Ou um aviso luminoso, se eu não ouvir, a máquina vai continuar a produzir o defeito ou vai deixar passar o defeito. Por isso, é menos, digamos, tem menos capacidade de garantir ou de prevenir o defeito do que se for o controle, em que eu tenho uma barreira em que só me deixa passar as peças boas ou as peças más, ou ainda menos em que me para a linha. Porque a barreira pode haver um erro e ainda assim conseguir passar. No momento em que me para a linha, mesmo que eu não esteja lá, a máquina não vai continuar a produzir defeitos. Então esta ordem também é importante e eu fiz esta ordem desta forma, mesmo por isso. O que é que eu quero dizer com isto e com esta conversa que nós estamos a ter hoje? É que eu gostava que vocês começassem a pensar desta forma, começassem a esquecer o quem e começarem a pensar mais no porquê. Dar formação é útil, mas não resolve, não vai garantir que não haja erros. E eu usar, por exemplo, código de cores, em que eu tenho peças azuis e tenho que ligar as peças azuis com azuis, vermelhas com vermelhas, verdes com verdes, é útil? Vai-me baixar a probabilidade do erro, mas não me garante. Posso ter uma pessoa daltónica que vai-me juntar uma peça azul com uma verde porque não conseguiu distinguir a cor. Por isso, não me vai garantir que eu não vou ter 0 defeitos. O eu ter um desenho de como é que a peça deve ser feita, uma norma à frente, é útil? Mas também não nos previne a produção de defeitos. Com o Poka-Yoke, se for bem feito, nós conseguimos prevenir. Mesmo que a pessoa não tenha dormido naquele dia, mesmo que a pessoa seja inexperiente, o Poka-Yoke bem feito consegue prevenir os erros e consegue garantir que a nossa qualidade é superior. Por isso é que eu estou a falar neste conceito do Poka-Yoke, porque é extremamente importante. Além de começar a transitar a nossa mente do o quem, fazemos esta pergunta pelo o porquê. Se nós começarmos a fazer isso, ou melhor, nós para aplicar um Poka-Yoke, temos mesmo que mudar a nossa mente do quem para o porquê. Porque sempre que fazemos o quem, a resposta que se dá, a solução que se arranja quando a pergunta é o quem é dar informação, faz sensibilização, o erro vai continuar a acontecer, meus amigos. Se vocês transitarem para o porquê, isto aconteceu porque a rede elétrica daquele país é diferente, então vocês vão começar a pensar em soluções. Vão começar a pensar, então como é que eu vou garantir que as minhas tomadas, os meus aparelhos que estão habituados a uma rede energética, vão trabalhar no tecido sem variar, ou como é que eu vou impedir de colocar um aparelho errado na rede errada. E esta transição é o importante que nós temos no Poka-Yoke. Depois, claro, é pensar, ok, já estou a pensar no Poka-Yoke. Existem livros muito interessantes sobre o Poka-Yoke. Eu fiz uma compra de um livro fantástico, também vou deixar aí. Eu sei que os livros da melhoria contínua relacionados com estes temas não são baratos, mas eles existem a bom preço. É preciso procurar em segunda mão. Eu tenho bastante literatura, quase nenhuma delas é novo. Foi tudo comprar em segunda mão, procurei, consegui arranjar livros a muito bom preço. Procurem, se tiverem a oportunidade de procurar ter o livro do Shigeo Shin sobre não é o SMED, sobre o Zero Quality Control,
comprem esse livro. Também o de Poka-Yoke, com 240 exemplos, é fantástico. Tem exemplos para tudo, de todos os tipos, com as 3 técnicas. Tem imensos exemplos. Eu costumo ir lá buscar muitas ideias quando tenho algum problema por resolver. Aconselho-vos a investirem um bocado, a procurarem e a pensarem neste conceito e a começarem a tentar encontrar modos e formas de como evitar alguns erros. Como eu já vos disse, vocês podem procurar depois no YouTube, há muitos exemplos de Poka-Yokes interessantes, coisas agora que estão a aparecer com a inteligência artificial, com a realidade aumentada, há muita coisa interessante a ser feito e nada nos impede de nós conseguimos fazer o próximo passo interessante do Poka-Yoke. Eu não vou alongar muito mais, também para não tornar esta conversa muito comprida. Comentários, por favor, deixem nos comentários as vossas opiniões, deixem-me sugestões para novos temas. Se tiverem alguma coisa a melhorar aqui nos vídeos, digam, deixem lá as vossas sugestões e eu irei tentar atender a todas elas e responder-vos, claro. E não se esqueçam, se gostaram, deixem o like, subscrever também ajuda bastante e espero ver-vos num próximo Enquanto Conduzo. Obrigado.